colocando para gravar aqui. Sejam muito bem-vindos, boa noite a todos. É mais uma honra poder iniciar os estudos aqui da Feluz com todos vocês. A cada dia é um formato mais horizontal, mais dinâmico, e isso tem deixado a gente muito feliz. O povo tem se afastado um pouquinho, né, Tati e Cris aí, né? A gente tinha muitas pessoas, agora o pessoal cada vez mais voltado para as questões aí dos trabalhos, mas é com alegria que a gente continua. Queria que alguém pudesse fazer uma prece para a gente, iniciar com uma oração ao seu modo, alguma inspiração. Alguém poderia para a gente? Eu posso. Ô, Matheus, por favor, professor Matheus, nos brindar aí com a sua... Isso, pessoal, alguns podem acompanhar a prece do Matheus e outros façam, né, a sua introspecção que, de acordo com a sua crença, de acordo com a sua ideologia. Só fechar a porta aqui, peraí, só um minutinho para não dar Tranquilo. barulho. Importante que a gente sinta à vontade em elevar o nosso pensamento, deixar a nossa mente tranquila, preparado para dividir os conhecimentos. Simpsons está passando aí atrás aí, Matheus, não? Eu tava assistindo, aí depois eu abaixei ele e eu não tô achando o controle para desligar. Eu amo Simpsons. Muito bom, então a gente gosta também. Fica à vontade aí, Matheus. Legal. Então, elevando agora os nossos pensamentos, as nossas vibrações, o nosso coração, inicialmente a Deus, nosso Pai, ao Jesus, nosso Mestre, aos espíritos mentores dessa casa, que agradecendo inicialmente essa oportunidade de todos nós estarmos aqui. Nós não estamos aqui todos reunidos ao acaso. Acho que todos nós precisamos desse momento de reflexão, desse momento de discussão, de construção do conhecimento, e que esse conhecimento nos conforte, que a gente consiga usar desse conhecimento ao longo do nosso dia, se não totalmente, mas pelo menos uma parte dele. Que a espiritualidade de luz consiga nos intuir, consiga nos guiar ao longo dessa noite de estudos e que nos guie também ao longo de toda a semana. Que todos nós estejamos amparados, protegidos, iluminados e tranquilos. Estejam conosco não somente hoje, mas como todos sempre. Que assim seja. Muito bom. Obrigado, Matheus. Valeu pelas preces. E que a gente possa realmente estar focado aqui no nosso aprendizado constante e aprendendo coletivamente. Numa reunião que a gente sempre fala que ela tem o caráter do livre pensar, ela está sempre embasada nesse que está aqui atrás de mim, Kardec, né, a doutrina dos espíritos, e trazendo sempre temas aí relevantes para a gente discutir e aprender, e principalmente, né, que possam falar dentro da nossa intimidade para nos tornar pessoas melhores. E, consequentemente, pessoas melhores também para a sociedade. A gente vai continuar, pessoal, com o estudo da Lei do Trabalho, que a gente começou na semana passada, e como o tema é muito grande, né, o Cris trouxe para a gente alguns textos, e a gente discutiu muitas coisas, e aí acaba que a cada pergunta lida no Livro dos Espíritos, né, é um estudo muito grande. A gente parou num ponto importante, só que a gente teve um tema também, que eu peço licença para vocês, que muitas pessoas me perguntaram no Zap, e foi um tema da nossa discussão da reunião de quarta-feira. Então, vamos fazer um parêntese aqui, rápido, tá, pessoal? Não é um estudo completo, é só em caráter informativo, e eu sei que é de relevância para vocês aí, porque é um tema que ficou bem pautado aí nessa semana. Eu vou ler o texto, foi até a Tati que mandou para a gente no grupo, eu tinha recebido de outras pessoas também, tem a ver com o desencarne do ator Paulo Gustavo, né? Um sujeito, eu falo muito com os meninos aqui, com o pessoal, né? Eu não carrego nenhum tipo de idolatria, não sou nada patriota, a gente respeita algumas pessoas, e o Paulo Gustavo era um que eu respeitava muito, que eu respeito muito, né? Tanto por
pela comédia dele, mas principalmente pelo engajamento social e por tudo que ele representava. Mas, independente disso, chegaram alguns textos, né? E, primeiro, falando aqui de uma crítica nossa, que né, existem alguns centros espíritas bem religiosos e importantes do Brasil, e particularmente da região sudeste, em que depois, no final de uma reunião, o tema foi tratado, foi o Paulo Gustavo, e foi proferida uma mensagem supostamente espiritual acerca de tudo que ele passou, de toda a mensagem que isso significaria, né? Então, depois a gente até pode discuti-la, trazê-la aqui para vocês, mas para quem está querendo estudar um bocadinho sobre o espiritismo e pensando racionalmente, a gente vê que é uma mensagem que fala exatamente mais do mesmo e coloca ali, além dos preconceitos, um religiosismo que está tão latente que acaba que a mensagem ela se perde por si mesma. É uma mensagem que gera um certo conforto, sim, mas ela se perde completamente no que se refere à sua razão e ao seu propósito, né? Ela vem trazer à tona sentimentos aí que são muito contrários ao que o Espiritismo traz, e começa a trabalhar com idolatrias. Então, depois eu posto no grupo para vocês verem qual que é. Eu não tinha conhecimento, foi a Camila, não sei se a Camila está aqui hoje, não, ela está fazendo um curso, foi ela que me mandou, mas é uma mensagem que rodou bastante. E aí tem a ver com o que a gente já trabalhou, né? O Cris trouxe um pouco sobre mediunidade há 2 semanas atrás, e a gente fala bastante sobre a responsabilidade dos médiuns nas comunicações, né? O quanto é importante saber o que fala e a vazão que você permite, né, que o seu mecanismo mediúnico dê para esses espíritos. Então, muito cuidado, pessoal, muito cuidado mesmo. Nós estamos numa época difícil, desde o início da pandemia, mensagens completamente deturpadas, né, mensagens até divulgando vacinas espirituais, e as coisas não param por aí, né? Elas vão se somando com absurdos e, infelizmente, em função, né, de um fenômeno, né, de algo que a gente considera espiritual, né, que parece que está fora da realidade, como paranormal, acaba tendo uma validade grande entre nós ainda, com falta de razão e pesquisa mesmo. Depois eu divulgo com vocês. E aí, pessoal, a gente batendo um papo na nossa reunião mediúnica de quarta-feira, foi muito legal, porque a gente discutiu um texto que eu vou ler rapidinho para vocês aqui, ó. A melhora antes da morte. Paulo Gustavo teve uma melhora repentina no domingo, ele abriu os olhos e interagiu com a equipe médica e com o marido. A doutrina espírita nos explica que, em caso de doença grave, o processo de desligamento do doente ocorre mais lentamente. Por vezes acontece que as equipes socorristas iniciam o processo de desligamento, mas os parentes e amigos estão junto ao doente e vibram tão intensamente para que esse fique bom, que dificultam muito o seu processo de desligamento. E para resolver essa situação, os socorristas fazem com que o doente tenha uma melhora repentina. Dessa forma, os familiares sentem um alívio, ficam mais tranquilos, relaxam, aliviam a tensão do desespero, da agonia e deixam o hospital, vão para casa, desligam e dormem aliviados. Neste momento, os socorristas podem retomar o processo de desligamento e o doente vem a falecer pouco tempo depois. No velório costuma haver uma nuvem cinzenta de tanta tristeza que paira no local. Às vezes, o espírito está ausente, já desligado da matéria. Outras vezes, o espírito está confuso no local e, por vezes, está a dormir junto ao corpo, o que dificulta nesse lugar a tristeza e a choradeira das pessoas. Seria tão maravilhoso se todos compreendessem a desencarnação como ela verdadeiramente é e aceitassem a ausência física, ajudando o desencarnado com pensamentos de amor e carinho, rezando por ele com fé, ajudando-o no seu desligamento e na sua nova jornada. O melhor desencarne é de uma pessoa que fosse espiritualizada em vida, pois desencarna de uma maneira completamente tranquila, como que dormindo e acordando num belo local entre amigos. É um regressar tranquilo para o verdadeiro lar. Então, pessoal, essa é uma mensagem que talvez muitos de vocês tenham recebido. E ela é uma mensagem que ela é recorrente, né, porque ela vem de uma obra de André Luiz, e a cada momento que se tem esse tipo de tema, só trocam-se um pouco as palavras, mas ela acaba ficando bastante recorrente.
Por que eu estou trazendo ela para vocês aqui? Porque várias pessoas perguntaram como é que seria essa questão desse melhorar para depois desencarnar. Nesse texto aqui, como a gente discutiu na quarta-feira, há alguns, não vai dar tempo, que não é tema para hoje, tá, pessoal? Vários termos aqui que não deveriam ter sido usados, muitos termos aqui dogmáticos, algumas incoerências, mas o que eu queria, que mais fica latente aqui é a questão da pergunta: pode acontecer esses casos dos espíritos promoverem numa pessoa acamada uma melhora para que isso depois facilite o seu desencarne, principalmente em relação às energias, né, aos pensamentos e aos fluidos que se chegam de parentes, amigos, etc.? Essa foi a grande questão que a gente foi discutir na nossa quarta-feira. Por que isso ficou para a gente como questão importante para discutir no nosso estudo? Primeiro, porque nós não temos, ou nós não achamos, né, nas obras fundamentais, nada que pudesse ser tão explícito assim. Não achamos. Nós achamos algumas referências da ajuda dos espíritos, principalmente no que se refere à parte moral e de apoio aos espíritos que estivessem nesse processo. Mas, em contrapartida, a experiência para nós é vasta nesse sentido. Quantos de vocês já não viram aí casos de pessoas que melhoram, né? Opa, vai curar. E na mesma noite desencarnam, ou poucos dias depois desencarnam. Então, a experiência é vasta nesse sentido. E aí eu fiz uma pesquisa com vários grupos de amigos, né, que trabalham com reuniões mediúnicas, gente muito séria do Brasil e de fora, para saber deles olha, o Matheus colocou o que aconteceu com o tio dele. Bacana, Matheus. E para saber dele da experiência mediúnica. Como a gente não tem referência nas obras fundamentais, e muito do que vem do André Luiz a gente tem que estar com 10 pés atrás, a gente foi para essa pesquisa de campo. E, além disso, nós trouxemos a nossa reunião mediúnica para saber também as opiniões, tanto do nosso grupo, quanto dos espíritos que pudessem se manifestar. Lembrando, pessoal, que o que o espírito traz é a opinião dele, com a vivência dele, né? E não vira uma verdade, mas ela serve de fundamento para a gente começar a discutir. E aí, pessoal, batendo papo com um monte de amigos estudiosos, a gente viu muita relevância e que isso pode realmente acontecer, tá? Então, nesse ponto, esse texto do André Luiz, ele é correto, não no sentido geral, mas em casos ele pode acontecer, né, dos espíritos participarem ativamente nesse processo, principalmente quando o espírito em desencarne, né, ele recebe essas influências e sofre essa influência, se permite sofrer essa influência, né, daqueles que estão ali ainda vibrando por ele. Pensando, por exemplo, no Paulo Gustavo, olha o Brasil ali, né, fora aí os preconceituosos, né, fora aí aqueles que trabalham negativamente nesse processo, mas a maioria das pessoas, né, vibrando positivamente. Então, só para falar isso para vocês, essa é só uma resposta, né, para quem perguntou para a gente, que acontece sim, e os espíritos podem fazer uma intervenção muito, muito firme e forte no que se refere à parte magnética junto ao espírito desencarnado. Tá? Então, é o que a experiência trouxe para a gente e a pesquisa de campo. Na nossa reunião mediúnica, que também é uma opinião, né, daquele espírito, daquele grupo de espíritos que trouxeram para a gente as informações, também a resposta foi nesse sentido. Né? E um dos companheiros respondeu até que, porque eu perguntei para ele assim: companheiro, vocês atuam mais, vocês podem atuar mais na questão da moral, do incentivo, da confiança desse espírito para ele retornar à parte espiritual, ou vocês podem atuar magneticamente no desenlace de célula a célula perispiritual? Então, a minha questão foi ali mais profunda e científica. Esse espírito disse que sim. E ele ainda foi assim: olha, da forma que eu conheço, pode até não ser, mas da minha experiência, do que eu vejo, do que eu faço ali, né, os espíritos podem atuar sim dessa forma. Então, trazendo para vocês que a experiência mostra que sim, os grupos de estudo falam que isso é possível, né, e nós vamos, é uma outra matéria que a gente precisa conversar mais e discutir, tá, e fazer uma pesquisa bacana, mas foi uma resposta que a gente tem, tendo em vista quantos casos já acontecem, né, da pessoa melhorar
né, e depois ter o seu desencarne. E acontece muito nas madrugadas. Eu coletei relatos até essa semana de amigos de reuniões mediúnicas e foram me mandando casos ali de psicografias, etc., de relatos pessoais muito interessantes de acontecer justamente quando esse refresco, né, que se dá ao espírito ali, né, na madrugada, ele acontece. Então, é só para vocês verem aí, a gente não conseguiu achar nas obras fundamentais, mas na experiência mostra que isso acontece. Esse texto que eu li, ele tem alguns problemas, a gente não vai se ater neles, mas só para dar respostas para aqueles que perguntaram nesse sentido. Alguém quer se pronunciar, quer falar alguma coisa sobre esse caso? Fique à vontade. Mateus aí, que o tio aconteceu, quer dar aí um relato pessoal, quer comentar, ou alguém achava que isso não era possível, para todo mundo isso era muito comum? Isso que aconteceu, na verdade, meu tio morreu quando devia ter uns 11 anos. Eu nem pensava ainda estudar a doutrina espírita, mas agora que você falou, eu fui juntando, né, um pouquinho as coisas, aí que eu lembrei que ele realmente ele estava numa fase terminal do câncer mesmo, e já estava no hospital há muito tempo, e ele teve essa melhora. Ele teve essa melhora que o médico até considerou, falou assim, não, acho que ele pode ir para casa e tudo. E aí, no dia seguinte, ele desencarnou. Né, eu acho que, não sei, né, pode ser que tenha encaixado um pouquinho, que as pessoas estavam fazendo tantas orações, tantas preces, tantos pedidos, e, né, eu acho que pode ser que tenha, né, entrado um pouquinho aí nessa situação, né. Massa, Matheus. A ideia era trazer para vocês essa resposta e, né, das pesquisas que a gente faz, e a gente tenta submeter sempre a nossa razão, é claro, e também ao contato dos espíritos né, que se manifestam aqui no nosso grupo, com muita tranquilidade, claro, É uma fé entendendo. raciocinada, né? O espiritismo é uma fé raciocinada, então você pegou dados mesmo ali, foi trazendo, então, né, faz muito sentido isso. Sabe por quê, Matheus? Como tem uma questão muito mística e religiosa, né, em Emmanuel, André Luiz, etc., que a gente perde um pouco a razão, e aí muita coisa é feita, e aí a gente já falou aqui, em detrimento mesmo dos frequentadores, a gente sempre fica um pouco de pé atrás, né? Mas a gente viu aí que a experiência mostra que tem razão, sim, nos textos nesse sentido, né? Tem alguns probleminhas nesse texto, mas, né, por exemplo, falar assim, a pessoa espiritualizada é aquela que vai muito tranquila, etc e tal, né? Tem alguns contextos ali que acabam separando as pessoas e colocando estigmas no processo e que não são reais. Mas tem outros probleminhas ali que a gente vai caminhando. Mas, de qualquer forma, é uma resposta legal, né? Filho. Diga, seu Rogério. Muito bem, uma vez tem a misericórdia divina, né? O que se pode falar tá? De certa forma, uma pequena. Ô pai, eu te mutei aí. Mas misericórdia por isso. Tenta tirar o seu vídeo quando você for falar, porque a conexão tá ruim. Tenta tirar o vídeo para ver se melhora, por favor. Tá bem complicado aí hoje, Rogério. Ok. Estou falando sobre misericórdia, né? Para todos os efeitos, a primeira coisa que aconteceu é a misericórdia divina a todos nós, né? Então, é mais ou menos por aí. Mais uma vez, um presente de Deus, essas oportunidades, né? A gente tenta, porque na verdade, se a gente for pensar, tudo que nos acontece é misericórdia divina, né? Nós somos sob uma lei de amor, né? A gente só tentar separar o que é misticismo do que é dentro da razão do que aquilo que não é, né? Então, é esse parâmetro que a gente faz, porque nós estamos envolvidos em algo que é puro amor, né? Por mais que a gente não entenda, muitas vezes. Mas a gente tenta só tentar vasculhar um pouquinho esses campos para que as coisas não fiquem apenas no místico. Então, pessoal, a gente vai voltar aqui com o estudo da lei do trabalho. A gente fez um trabalho, o Cris trouxe alguns dados muito legais semana passada sobre a origem do termo dia do trabalhador. A gente trouxe alguns dados históricos, a gente falou um pouquinho
do trabalho e dessas leis aqui no Brasil. Começou lá com Arthur Bernardes, a gente viu lá um pouquinho de um populismo de Getúlio Vargas, um pouquinho não um tantão, né, que se aproveitou de alguns processos. A gente falou um pouquinho dessa ideia. Pedimos para alguns de vocês falarem o que significava esse dia que é do trabalhador, né, e não dia do trabalho. E alguns falaram sobre luta, justiça, engajamento. Foi interessante. E aí a gente parou justamente quando a gente começou no limite do trabalho, que era a questão 682, né? Que tem a ver com o limite do trabalho e com o repouso. Então, pode falar. Se você me permite, eu queria também começar o nosso bate-papo de hoje, porque dia 13 de maio agora se comemora não, né? A data referente a gente, me ajuda aí alguém. Tati. Deu branco aqui. Abolição da escravatura. Obrigado. A palavra travou aqui no meu cérebro. E eu até compartilhei lá no grupo, acho que a Tati chegou a ler, acho que são dados interessantes, até porque a gente está falando de trabalho, e essa data está tão próxima, né? Faltam 3 dias. Só um dado rápido aqui da Comissão Pastoral da Terra, que, de acordo com eles, nos últimos 25 anos no Brasil, entre 95 e o final de 2020, quase 56 mil pessoas estavam em situação análoga à escravidão e foram libertadas no nosso país. Em 2020, apesar das dificuldades da fiscalização em função da pandemia, né, foram identificados 112 casos de trabalho escravo no Brasil que envolveram 1.390 pessoas e resultaram no resgate de 1.040 delas. E um dos casos que mais chocou o Brasil, que todo mundo deve lembrar, é o da Madalena Jordano, lá em Patos de Minas, né? Mulher negra que foi escravizada desde a infância, por 38 anos, pela família Milagres. Não recebia salário, não tinha acesso a direitos sociais, nem à educação, né? E foi vítima de racismo aí por ouvir que ela não se beneficiaria caso estudasse. Então, só para ilustrar aí um pouco aí do que a gente está falando, né, dessa luta do trabalhador, que acho que vai muito de encontro com essa questão da escravidão também no nosso país, né? A abolição aconteceu lá atrás, mas ela não aconteceu, né? Tipo, aconteceu, mas mais ou menos. E aí esses dados aí que acho que passam, né, batido aí pela maioria da população, e é uma realidade aí no Brasil. Aí, meu velho, uma abolição que aconteceu por conjuntura, né? Por certas pressões, e a gente vai trabalhar essa lei do trabalho e a gente tenta... a gente traz aqui a bandeira de Kardec aqui atrás, né? Da Revolução Francesa, igualdade, fraternidade e liberdade, e a gente sempre tenta linkar algo, pessoal, ainda mais um momento histórico que a gente vive muito importante, que é trazer essa questão da justiça social em que o espiritismo trabalha, né? Desse engajamento que é necessário, e durante muito tempo ele ficou convenientemente escondido aí, né? Simplesmente nas obras do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma linda obra, mas nós temos ali uma obra que ela vai falar, né, com o mundo religioso. Isso é importante a gente entender. Até um amigo nosso que fez um trabalho recentemente com a gente, o Jorge, ele fez um estudo muito interessante agora sobre o espiritismo, deísmo e teísmo, né? Sobre essa versão não religiosa e como encarar, né, a versão teísta, né, sobre esse envolvimento direto de Deus nas ações das pessoas. Então, é até um outro estudo para a gente. Então, vamos lá. Lá na questão 682, Kardec vem perguntando para os espíritos assim: sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso também não é uma lei da natureza? Então, pessoal, aí fica para a gente pensar aí, quem quiser responder. O repouso nos é lícito? O repouso seria uma lei da natureza? É bacana, queremos descansar depois de uma jornada de trabalho?
Quem gostaria de falar para a gente? Ou ninguém acha que descanso é? Eu já li a Bom. resposta sem querer aqui, que eu estava acompanhando. Não, tá ótimo, mas Eu li a manda ver, resposta sem querer aqui. Agora eu fui influenciado pela resposta. Mas eu penso, antes de ler, eu pensava que sim, né? Porque eu acho que se você quiser fazer qualquer trabalho de uma maneira eficaz, de uma maneira boa, eu acho que a gente, até pelo corpo físico em si, a gente tem que dar aquela pausa primeiro para conseguir refazer as energias e aí sim você voltar a fazer o trabalho da melhor maneira possível. Eu prometo que não fui influenciado pela resposta. Eu pensava nisso antes. Não tem problema não, Matheus. O Cristiano sempre cola. Não tem, né? Mas você sabe por que essa pergunta, cara? Assim, a gente tem aqui... O Kardec era um cara muito preparado para vir fazer o que ele fez, né? Então, se tem respostas anteriores que falam, né, que quanto mais você afasta do corpo material, né, menos necessidade de descanso você tem, que o espírito não precisa de descanso, né? E aí que são leis do corpo físico. E aí ele vem perguntar, bom, olha que interessante, vamos pensar na época que ele estava, né? Época do iluminismo ali, a época Revolução Francesa, em que estava uma efervescência em relação às lutas sociais. Então, está falando de trabalho, né? Então, será que tem que ter lei de descanso? Né? Será que a lei do descanso é uma lei natural? E aí a resposta dos espíritos é muito bacana nesse sentido, né? Olha, sem É dúvida. meio que entendível a pergunta dele, né? Até pelo contexto que estava vivendo ali, né? Foi bem interessante até. A gente precisa entender, Matheus, bem o contexto de Kardec, né? A gente discutiu aqui sobre o feminismo, por exemplo, no contexto que ele responde lá, dos espíritos falando para ele sobre, né, a mulher é da casa e o homem do fora da casa, né? Hoje nós entenderíamos assim? Não. Que contexto que ele está inserido ali, né? Então, teria como Kardec pensar muito diferente disso? Por mais que ele fosse bem visionário, mas a resposta do espírito foi, né, não foi aquela que a gente esperava, tendo em vista outras respostas até muito mais complexas. Então, nesse sentido, ele estava engajado ali num processo da época. E aí o espírito responde, sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que ela se eleve acima da matéria. Não sei se vocês lembram, a Tati não estava, a Tati está ali dando uma opinião de algum amigo, não sei quem estava, acho que o Fred estava também, a gente comentou sobre a questão do ócio criativo. Eu trouxe aqui um trabalho, né, de um amigo que fez, o Wellington Balbo, que falou sobre isso, né? O que é o trabalho? Né? O que é produtividade no trabalho? É possível ter um ócio criativo? Os espíritos falam sobre isso. Tem a ver com a criação, com o pensamento, com a filosofia, né? O trabalho para os espíritos é tudo que leva utilidade ao homem, né? Então, até nessa questão, o repouso era importante. Então, os espíritos são bem tranquilos nesse sentido. Aí, Kardec vem perguntar, qual é o limite do trabalho? Aí eu vou responder para a gente. O das forças. Quanto ao resto, Deus deixa livre o homem. Então, quem sabe o seu repouso é cada um, né? Então, Deus deixa livre o homem para decidir. É claro que nós não somos tão livres assim para decidir, né, pessoal? Vamos pensar nas nossas leis trabalhistas aí, né, na forma como a gente trabalha. O Cristiano acabou de trazer um texto sobre escravidão para a gente, né? Então, pensando numa sociedade um pouco mais espiritualizada, entre aspas, essa palavra, sim. Mas fora isso, nós estamos envolvidos num processo, né, em que nos permite tanto trabalhar só sobre as nossas forças, não. Precisamos entender isso, né? Mas, né, se tivermos aí uma sociedade liberta, igual e fraterna, talvez essa lei valesse um pouco mais para a gente. E aí, o que a gente queria pegar um pouco mais aqui, que é onde o Cris começou o nosso estudo. Porque a gente tem, hoje em dia, nós somos engajados aí em leis trabalhistas que estão sendo perdidas, né? Elas já são ruins, elas estão sendo perdidas. Nós temos aí uma lei previdenciária
que já é difícil e sendo excluída, né? Então, nós temos vários processos de conquistas sendo jogadas no lixo, né? Nós tivemos até aí alguns pensamentos aqui, sem a gente entrar em questões político-partidárias, nós tivemos uma fala de uma pessoa importante dizendo que se tantas pessoas não morressem agora, nosso sistema previdenciário não daria conta. Isso tem 7 dias que essa fala foi proferida, né? Então, nós temos aí situações gravíssimas acontecendo. E o espírita, ele está engajado, ele está incluído nesse sistema. Nós estamos aí envoltos nessa massa toda aí. Então, Kardec vem começar a falar sobre isso. Então, ele pergunta que se deve pensar, e aí eu deixo para vocês responderem, para todo mundo dar a sua opinião, que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo aos seus inferiores, lembrando que esse inferior aqui não tem a ver com parte moral, né? Excessivo trabalho, que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho. Aí eu deixo para a gente discutir entre vocês o que será que os espíritos responderam para Kardec e o que vocês acham aí também. Ô, Alexandre, Fala, Fredão. você pode repetir a pergunta, por favor? Que eu não entendi Claro. direito. Que se deve pensar daqueles que abusam da sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho. Eu acho que seria um uso muito, talvez, irresponsável, né, da posição que a pessoa ocupa, né? Porque acho que está indo muito além do que ela poderia fazer até para ajudar o outro, né? Bacana. Eu acho, completando o que o Matheus falou, né, eu acho que são vários adjetivos que a gente pode encontrar aí, né, para denominar isso. A começar por uma falta de evolução, de entendimento desse que, né, imprime esse tipo de situação, né? Um excesso, um abuso, um excesso de poder, um abuso de poder, até um certo preconceito, até pode caminhar um pouco próximo aí da questão, né, que o Cristiano comentou, né, de uma escravidão, né, vamos colocar assim. Então, eu acho que é um excesso, né, totalmente, né, desconexo aí com o que a gente acredita. Muito bom. Mais alguém, pessoal? E é importante a gente pensar no que os espíritos talvez responderam, mas também nas relações que nós temos aí do nosso trabalho, né, na experiência que nós temos, no que a gente lê, na história do que a gente já leu, né? A gente precisa parar a pensar nisso e até a nossa posição, né, enquanto espíritas nesse sentido, né? Eu acho importante a gente pensar nisso. Camila, aí do interior, vale responder. A Sara também aí, que está novata aí, mas pode ficar à vontade. Ô, filho, eu não tenho um bom entendimento das coisas, que às vezes... Mas o fato do sistema é um total empobrecimento de um setor gigantesco da sociedade. Existe um sistema, de alguma forma, que quer empobrecer, com toda sinceridade, o meu entendimento, né, da classe média para baixo, quer empobrecer todo esse setor, em vez de alguma forma, ter essa classe chamada pobre ou pobre. Pelo contrário, todos nós, de uma certa forma, deveríamos ter um pouco mais de liberdade financeira em todas as áreas. Para isso, nós teríamos que ter um estudo melhor, uma série de coisas, para que todos pudessem alcançar, no mínimo, curso técnico. Isso é o mínimo, que aí mudaria o patamar de cada brasileiro. Enfim, existe um sistema que faz com que a classe média, para baixo, diminua o seu poder econômico e o pobre fique paupérrimo e assim vai. Existe um sistema aí, está funcionando já há muitos anos. Bom.
Mais alguém, pessoal, gostaria de falar aí dessas relações de autoridade? Gente, o Cristiano, O Cristiano olha o está nome rindo dele. aí, só sei disso. Não, pois é, ele não, olha o nome dele lá, Fred, Cris 666. Na verdade, ele tinha que ser Cris 333, olha a piadinha que eu vou fazer, porque ele é meio besta só, sabe? Mas é muito à toa. Então ele fica mandando aqui umas. Pessoal, mas olha só como é que é interessante isso, e o que a gente vem falando sobre isso? Porque muitas vezes, eu não sei quanto tempo vocês estão no Espiritismo, né? Eu tenho contato com o Espiritismo, talvez tenha uns 20 e poucos anos, 20, uns 26 anos talvez, e a gente passa nas casas espíritas, né? Vai estudando o Espiritismo, e poucas vezes, ou nenhuma vez, eu vi um estudo sobre o trabalho com esse viés que nós estamos tentando trazer. Hoje em dia tem vários grupos fazendo esse trabalho. Mas quanto tempo vocês passaram nas casas espíritas e essas questões não são levantadas? Elas passam por ela. Por exemplo, olha, vamos ler a resposta dos espíritos. É uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha a seus inferiores. Porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Beleza, e aí o que nós vamos fazer com essa informação? É só lei bacana? E o nosso engajamento dentro desse sistema todo? E o que a gente já fez, né, para ajudar a promover essa desigualdade e essa autoridade? Talvez muitos de nós. Né? E o que a gente faz para lutar contra isso? Dentro da gente e dentro do nosso cotidiano? Né? Porque isso, pessoal, fala muito alto. Isso fala muito alto. Vamos pensar que o Cristo trouxe aí um dado sobre a abolição, né? Sobre os dados do trabalho escravo. Né? Nós tivemos recentemente, né, um líder aí desse lugar que a gente chama de Brasil, suavizando leis sobre a escravidão, sobre os trabalhos escravistas no campo e na pecuária, e no extrativismo também. Como é que se pode falar, gente, a pessoa falar isso, olha, nós suavizamos as leis para promover a paz em devido lugar? Como é que nós podemos aceitar uma coisa dessa? Né? Aí não tem a ver, pessoal, não tem a ver com A ou B, ou nome da pessoa, ou querer defender A ou B ou C. São espíritas que estão lendo as coisas e estão aplaudindo essas mesmas coisas. E não estão trazendo reflexão interna nenhuma. Né? Por quê? Porque, infelizmente, aí eu digo nós, né, enquanto sociedade, nós gostamos de nos assentar nas diferenças sociais. É muito interessante para muitos de nós que as igualdades continuem para que eu possa fazer minha caridade. O Espírito adora falar de caridade. Porque se essa desigualdade não existir, eu vou entregar a cesta básica para quem? Alguém falou e eu me perdi. Desculpa, filho. O seu áudio está ruim, pai. Sua voz está ficando demais, a sua voz. É o seu vídeo. É a sua conexão hoje aí. Então, ô Cris, se você puder ficar atento ao chat aí, eu estou aqui. Eu falo com vocês que são alguns temas que deixam a gente um pouco mais. A Carla e o Pedro disseram que acham isso um absurdo. E ela falou a caridade não apenas material. Eu não sei o que ela quis dizer com isso. Explica aí, Carla. Abre o microfone aí e fala, que é melhor. Boa noite. Eu quis dizer o seguinte, que a caridade, ela não é só material. A gente faz caridade de outras maneiras muito mais importantes. É claro que um prato de comida hoje faz muita falta para quem não tem. Mas se todo mundo tivesse o que comer, haveria outras formas de caridade. Não precisaria ser essa material. Muito bom, Carla, mas é isso mesmo, porque é isso que a Carla está falando, nessa caridade, eu até entendi aqui, né? A luta por direitos iguais, que, né, não é em si uma caridade material, é uma forma de caridade. Aí o Cristo trouxe esse texto sobre a escravidão, eu queria trazer um outro dado para vocês terem uma ideia.
sobre essa desigualdade, sobre isso que vem acontecendo no país, né? Pensando nessa autoridade, nessas leis de trabalho, nesse sufocar, né, dos inferiores, né, entre aspas, e as nossas relações de trabalho. Eu estou, né, agora falando um pouco, né, do trabalho que a gente vem fazendo um curso de defensoria popular. A gente tem dados, por exemplo, impressionantes. Nós temos uma Constituição que ela é muito falha, etc., apesar de ter sido um marco, mas ela tem leis muito claras, por exemplo, em relação ao trabalho e a direito à moradia e dignidade das pessoas. E o que falta para fazer cumprir, por exemplo? Né? Aí nós vamos esbarrar, que eu estava falando com o Cris aqui no início, com o Matheus e com o papai, né, a fala de todo mundo nós vamos esbarrar na boa vontade dos equipamentos públicos. E aí esse equipamento, né, fala pessoas, né? Então, a gente tem aqui, ó, dados importantíssimos. Olha, para vocês terem ideia, pessoas em situação de rua no Brasil em 2020, 153 mil pessoas. Em 2021, pós-pandemia, né, durante a pandemia, 161 mil pessoas. E esse dado é subdimensionado. Em Belo Horizonte, o último censo, em torno de 9 mil pessoas, mas nós temos a certeza que elas passam de 13 mil pessoas invisibilizadas e sem direito a um monte de situações. Alexandre. Né? E aí, pode falar, Cris, desculpa. Não, é só pegar um gancho aí na sua fala, porque na reunião de semana passada me chamou a atenção o tanto quanto, às vezes, a gente traz para o indivíduo a responsabilidade pela sua situação. Né? Algumas pessoas aqui deram respostas com esse tipo de crença, né? Que é tipo, olha, as oportunidades estão aí, cara, mas quem... Né? É o mito do empreendedorismo, né? Estude, trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles estão se divertindo, e você vai atingir, né, o patamar que você quiser. O céu é o limite, né? Não é à toa que coaching é uma coisa que está muito em alta no mercado. E aí eu fiz uma pesquisa sobre isso também. Eu queria trazer aqui um dado muito importante para a gente entender como é que existe uma responsabilidade social mesmo, e que a Constituição tem que ser cumprida, igual você citou. 71,5% dos empreendedores brasileiros, né, dos donos de negócios do país, declaram que a sua renda mensal familiar é de até 3 salários mínimos. Nos valores de hoje, representaria em torno de R$ 2.800. Na faixa de renda acima de 9 salários mínimos, ou seja, a partir de 8.400, estão apenas 1,63% dos empreendedores. Né? Então, essa galera aí que está, né, andando de Uber, ou o próprio pessoal dos aplicativos de entrega, ou aquele que abriu a sua lojinha no bairro, né, um comércio, algum tipo de negócio, 70% dessas pessoas se encontram, né, numa situação aí, que eu diria, muito difícil, porque sustentar uma família com 3 salários mínimos não é brincadeira, né? E apenas 1% conseguiu atingir um valor superior a 9 salários. Né? Então, esse é um dado também importante, e para a gente entender que, né, a gente não pode culpar um indivíduo pela desgraça que ele está passando na vida, né, ou por uma situação adversa. Né? Existem outros fatores, né? E isso que a gente está tentando trazer aqui hoje. É perfeito, Cris, o que você trouxe. Tati, fica à vontade. Eu tive que escrevendo alguma coisa, se tiver algum dado que venha inspirado, fica à vontade, mas fica à vontade para interromper à vontade também. O que o Cris comentou aí, pessoal, que é legal da gente pensar, tipo assim, né? Pô, estão falando de lei de trabalho, aí o pessoal traz esse monte de dado. O que nós temos a ver com isso, né? Nós temos muito a ver com isso, e principalmente enquanto espíritas. Isso é um pensamento que nós sempre temos muito, porque nós estamos engajados nesse processo. A gente fala de caridade o tempo inteiro, a gente fala sobre igualdade o tempo inteiro, a gente fala sobre evolução moral o tempo inteiro. A gente fala sobre esses processos todos e como deixar de enxergar isso ao nosso redor. Né? E a gente que fica estudando o espiritismo ao modo religioso durante muito tempo, as explicações que nós achamos para isso tudo é a lei do karma, pessoal, que não está inserida dessa forma no espiritismo. Né?
Então, igual como o Cris falou aí, né? Então, o sujeito, ele, vamos botar aqui, né? Por sua culpa, né? Vem pagar, né, os seus dilemas e sortilégios do passado, e vem sofrer as condições, as consequências dos seus próprios atos. E aí, se tivesse, né, a população inteira da Terra nessa situação, eu acreditaria na lei do karma, né? Mas não, ela só vale para uma parcela. Como é que funciona isso? Isso, e aí a gente se assenta nisso, né? E não nos movimenta. E nós vemos aí hoje, né? Infelizmente as pessoas, eu vou ler um textinho aqui depois, voltadas pelo orgulho e pelo egoísmo, né? Buscam apenas o seu e veem essas coisas passarem sem notar que essa terra regenerada, né? Que se fala tanto, ela só vai ser possível, né? Se nós evoluirmos enquanto pessoas, mas nós evoluirmos enquanto coletividade. Senão ela não será possível, né? A Terra continuar, é lógico que é um processo que nós estamos passando, esse processo ele não tem limite, né? Agora né? Termina um e começa outro, é um processo, mas como a gente deixar enquanto espíritas, não discutir esses valores, né? Enquanto nós estamos inseridos em toda essa conjuntura, não tem jeito, né? Não tem como a gente ficar aquém, né, à margem disso tudo. Então, são situações que nós precisamos pensar nas relações que nós temos, que elas envolvem aí toda a nossa cadeia produtiva, nossas relações de trabalho, nossas relações de amizade, a criação dos nossos filhos. O que nós estamos falando de novo? O Cris falou de escravidão. Nós estamos falando aqui de racismo, de preconceito, relações de trabalho, nós estamos falando do feminismo, né, do machismo, do patriarcado estrutural. Isso está dentro da gente. E o Espiritismo fala disso o tempo inteiro. Né? Kardec veio falar disso o tempo inteiro, os espíritos também falaram disso o tempo inteiro. Né? Vamos pensar que, guardadas as proporções, Jesus, né, das palavras que são atribuídas a ele, foi um grande revolucionário do seu tempo. E aqui a gente não está inventando moda, não. Vamos pegar um sujeito que viveu naquela época fazendo o que ele fez. Era o quê? Né? É o cara que conversava com pobre, com prostituta, com doente, com leproso, né? Que falava que o reino dos céus era dos pobres. E aí? Né? Não tem como a gente separar isso. Então, a gente precisa se engajar nesse sentido e trazer para a gente essas modificações internas. Se a gente não consegue fazer muito no externo, né, no coletivo, cara, na sua casa, com seu filho, né, com seu esposo ou sua esposa, ou com quem quer que seja, essas relações elas precisam ser discutidas. Né? Os espíritos são muito claros. Olha, quem é o religioso? Olha, a resposta é porquanto assim está transgredindo a lei de Deus. Né? Olha a outra pergunta. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Olha a resposta. Sim. Que nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Mas há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode. Gente, olha a resposta dos espíritos. Vou repetir para vocês. Tem o direito de repousar na velhice? Sim. É a resposta dos espíritos. Não pode fazer mais do que as suas forças. Aí Kardec pergunta: mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Olha a resposta dos espíritos, pessoal. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei da caridade. É preciso mais alguma coisa da gente conversar sobre do que isso, que está dentro do espiritismo? Perdão, né, a questão dos conceitos aqui, de sistemas, não é a nossa lógica, eu não sou nenhum professor de história para isso, né? Mas tem como nós defendermos capitalismo numa situação dessa, mas que nós não... Esqueçam o que a gente não conhece, que poucos conhecem socialismo, comunismo e outros ismos da vida. Mas vamos falar do que a gente conhece. Há como defender isso que nós vivemos? Perdão, pessoal, mas é impossível. Né? Defender o que a gente vive paira para o insensato. Né? E aí, olha a resposta dos espíritos, pessoal. O forte deve trabalhar para o fraco.
Não tendo esse família, a sociedade deve fazer às vezes dessa. Eu fico sem palavras, Cris, até para poder, né? Porque tem pessoas que vão achar na obra de Kardec outras questões. Então, permita, meu filho, Boa noite, meu irmão. em minhas poucas palavras, saudação a todos. É com muita alegria que fazemos esse intercâmbio, pois são mundos que se interconectam, são mundos que se ligam. E eu trago essa minha visão que vai somar a de vocês nessa noite, pedindo para que olhem a paisagem do entorno pelo viés da moralidade. E aí encontraremos, infelizmente, a imoralidade de quantos defendem que alguém não tenha um prato de comida ou sequer um abrigo para uma noite fria. Se isso não é imoral, eu não sei o que é imoralidade. Se isso não nos move ou não nos toca a fibra íntima para a mudança, eu não sei de que humanidade estamos falando. É certo, eu sei que muitos há que estão adormecidos, infelizmente. Mas o despertar está por toda parte e soa cada vez mais forte, concitando as consciências ao trabalho. Sim, encontraremos trabalho em toda parte. Coitado daquele que pensa no descanso da eternidade. Mas não estamos falando aqui desse labor material, mas principalmente, se quisermos mudar essa paisagem imoral que vemos, é preciso trabalhar a moralidade do ser. Ô, meu amigo, a gente agradece a você e a equipe, até pede, né, uma licença aqui nesse sentido, para a gente ficar mais sanguíneo, né, com os assuntos, que são muito fortes e próprios, né, da comunicação que os espíritos deram a Kardec. A gente agradece e fica até emocionado por você trazer à tona esses temas que são caros para a gente e eu acredito que urgentes, né, para essa terra que quer mudar de patamar. Sim, portanto, trabalhemos sempre ampliando e esclarecendo as consciências, pois não é possível mudar as imagens externas a nós sem modificar significativamente os valores que cada um carrega. De fato, se quisermos atingir a sociedade, o plano macro, é preciso trabalhar no plano micro, na individualidade. Mas é muito lento, alguns dirão, muito moroso, mas é assim, de passo em passo, que alcançaremos a grande revolução que se chama amor. Não tem outro caminho, se não for de dentro para fora. E aí alteraremos também de fora para dentro. E será uma paisagem muito mais bonita de se ver, muito mais justa, algo a que se possa chamar, de fato, de uma mesma irmandade. Enquanto o egoísmo for a tônica nas nossas ações e pensamentos, estaremos, sim, cada um por si próprio. Mas quando entendermos que um feixe sozinho se parte fácil, nos uniremos a tantos outros e formaremos aquela vasta floresta em que cada árvore irmanada à outra seguirá frutescendo, florescendo e dando tanta abrigo e abundância
que tal sistema financeiro no qual ainda nos apoiamos jamais teria sido capaz de produzir ou de ofertar. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. A gente é que agradece as palavras do amigo e da equipe. Pessoal, para aqueles que não estão acostumados assim, né, a gente tem uma ideia na Feluz de que a gente tem que fazer nossos estudos aqui entre os encarnados e com a presença dos desencarnados também, né, tendo em vista sempre a avaliação, a criticidade, independente de, se vem dos espíritos ou não. E é um prazer para a gente, né, trabalhar com os médiuns da Feluz, todos eles, que aos poucos, né, foram, com os estudos, tornando esse hábito tranquilo e natural, né, sem que a gente pense em causar idolatria, porque é a Tati, ou porque é o Cris, ou porque é a Carla que está ali, que também é médium. Deixa eu ver quem está mais no grupo aqui, o Cristiano, deixa eu ver quem está mais, mas a gente tem alguns médiuns no grupo, e sem que isso crie nenhuma idolatria e nenhum tipo de vergonha ou constrangimento, né? Então a gente dá vazão e que eles possam participar. E também uma outra questão que a gente pensa é por que, né, as palavras dos espíritos têm que ficar cerceadas a um grupo mediúnico pequeno, né? Porque essas palavras não podem também participar dentro dos nossos estudos. Então, é com alegria que a gente recebe todas as consciências e a gente vai sempre trabalhar, recebê-las e avaliar com criticidade. E é no estudo assim que a gente tem a oportunidade de pensar os nossos valores, sabe, pessoal? Às vezes a gente vai passando por anos dentro do espiritismo, senta lá nossa região glútea nas cadeiras, os bancos de palestras e fica ali, né, assistindo, achando tudo muito lindo, mas gerenciando pouco para dentro de nós mesmos, né? Quantas vezes a gente fala, que aquele tinha que estar aqui, né? Meu amigo tinha que estar aqui para escutar essa, né? E aí a gente passa dali, sabe, sem nos inflamar com alguma coisa, sem nos indignar com prudência de outras coisas, sabe? E aí a gente passa adquirindo um monte de conhecimento. E aí, como eu li hoje num biscoito da sorte japonês, né? Sabedoria é ter o conhecimento, mas virtude é saber usá-lo, né? E a gente fica nessa de adquirir conhecimento, e vai um pouco nesse sentido. A gente tem aqui 2 textos, né, que eu dividi com os grupos, o Cris também, sobre algumas palavras de Kardec mesmo, não são dos espíritos, sobre essas questões que envolvem as relações de trabalho, e os textos trouxeram para a gente aí, olha, o cuidado do mais forte com o mais fraco, o cuidado com aquele que já trabalhou demais, né, em relação ao seu repouso na velhice, falou sobre caridade, né, falou sobre a coletividade, falando sobre leis do trabalho, falando sobre trabalho material, né, a responsabilidade da sociedade. A responsabilidade da sociedade, nós inseridos nela, né, Cris? Uhum. Né, nós inseridos nela. Então, eu queria que, assim, a gente tenha alguns minutos aí, antes de ler os textos finais, queria dividir com vocês as experiências que vocês tiveram sobre esse estudo pequeno que a gente tem feito aqui, né, de hoje, até as palavras do Espírito que se manifestou. Quem quiser, por favor, compartilhar o pensamento com a gente, fique à vontade. Eu tô sem palavras. Alguém falou? Matheus? Eu tô sem palavras, assim, do que eu ouvi, tudo eu tenho que digerir muita coisa. Porque eu arrepiei mesmo, sério. Muito massa. E aí vale discordar também, tá, Matheus? Não tem, a gente, né, a gente traz com um bocadinho de sangue, mas fica à vontade. E aí o pessoal que não está falando muito, né? A Sheila, que voltou hoje aí, pode falar à vontade. Sheila, Eunice, Camila no interior, não vale ficar escondidinha, não, ó. Qualquer coisa, eu uso o chat, quem não quiser falar. Isso. Tu. Ó,
Tá vendo? Ó? Sheila já usou o chat aqui, ó. Só ouvindo e refletindo sobre tudo, que foi muito bem colocado. Bacana, Sheila. Depois Obrigado. você traz pra gente aí, compartilha com a gente depois as Eu suas acho que depois de uma reflexões. mensagem dessa, acho que para a gente falar, a gente tem que pensar muito, assim, e digerir e entender, porque foi muito importante, assim, esse depoimento, essa mensagem mesmo que ele trouxe. Então, assim, eu acho que para a gente falar alguma coisa, a gente tem que refletir muito sobre, porque foi muito importante. Foi muito, muito, muito importante. Fredão, você quer falar em nome da Kelly? A Kelly tá sumida, hein? Kelly tá sumida. Tá resolvendo uns negócios de trabalho dela aí, tem trabalhado muito à noite. E aí tá no momento aí de construção aí de uma parte da carreira dela e tá meio atarefada. Bacana. Mandei um abraço para ela, para nós, quando você estiver com ela. Eu tô viajando a trabalho, não tô nem em casa também, não. Ô, Alexandre, a Eunice postou aqui, ó, pensando aqui no quanto nos acostumamos com o errado dos outros e nosso. Pô, falou bem, hein? Falou bem, falou bem. A gente tem feito alguns estudos e falar sobre desconstrução e sobre o reaprendizado, né? Como é difícil reaprender, né? Porque a gente já está acostumado com aquilo ali. E olha, pessoal, quantas vezes, né? A gente que está em centro espírita, etc., a gente já leu essa passagem da Lei do Trabalho. Quer dizer, algumas vezes, né? Porque são passagens que mexem um pouco mais, né? E são poucas vezes exploradas. Mas quantas vezes talvez alguns de nós já tenhamos lido e a gente tenha passado por elas, né? Passado por elas. A Sheila disse aqui que concorda com o Matheus, né? Que foi muito importante, profundo e até difícil de falar a respeito. E ela também concorda com o que a Eunice disse. Eu acho que uma parte muito interessante que foi falado ali é que se a gente não tem essa preocupação com a necessidade do outro, né, que não tem nem as necessidades básicas, né, que para a gente é uma coisa tão comum, né, você almoçar todo dia, você ter, sei lá, você pode tomar um banho, você deita e dorme na sua cama, no frio. Eu acho que se a gente não se não preocupar com que o outro não tenha isso, não seja uma prioridade, então, né, eu acho que a gente tem que repensar muita coisa, né? Voltar lá nos aprendizados básicos, nos princípios da doutrina básicos, para a gente poder tentar fazer melhor. Né? Acho que foi meio uma das coisas que me marcou muito, foi logo no começo. Massa. Uma coisa também que eu acho que me veio em mente agora para comentar sobre a questão, né, do abuso de trabalho, que também foi falado, né, na noite de hoje. Eu acho que o desafio fica em você saber o limite disso. O limite que eu acho que é o ponto desafiador. Porque, claro, que tem algumas relações de trabalho que são muito nítidas, né, que está tendo um tipo de abuso, né, e etc. Mas, às vezes, a gente mesmo, sem querer, pode estar cometendo esse tipo de erro com alguma outra pessoa e a gente não está percebendo. Então, exemplo, tem uma ajudante na minha casa. Aí, de repente, eu estou na cabeça assim, não, eu não estou abusando dela, estou sendo só exigente. Eu tenho que ser exigente porque eu estou pagando o salário dela, então eu espero que ela, né, entregue essa demanda de serviço. Mas até que ponto eu estou abusando ou não estou abusando? Então, eu acho que o limite, né, de você ter esse discernimento, que eu acho que é um grande desafio. Perfeito, cara. É trazer para o que a gente tem condição mesmo, é o que a gente vive, é isso aí, Fredão. E até você pensou numa relação aí que é muito comum, né, entre
as secretárias do lar aí, né, as empregadas domésticas, por exemplo, no como é que você entende esse trabalho, né? Aí sim, com inferiores, sem botar entre aspas. São as relações aí do ser humano, Sim, né? sim. Não é isso? Então, são questões da gente olhar isso bastante em todas as relações, né? No plano, como o Espírito disse, no plano macro e no plano micro. Essa Perfeito. fala do Espírito também, né, o Matheus pontuou muito bem, o Fred também deu esse exemplo aí do limite, mas a importância, até o Alexandre falou isso um pouco mais cedo, das micro-revoluções, né? Que é você começar dentro de você mesmo, e aí talvez você não vai conseguir liderar, né, uma população de uma cidade, de um estado, de um país, mas você tem as pessoas que estão próximas a você, com as quais você conversa, com as quais você influencia e é influenciado por, né? Então, começar esse trabalho, né, junto daqueles que te cercam, mostrando, né, essa visão do Espiritismo, mostrando as coisas que a gente aprende aqui, né, até a forma como a gente tem estudado é diferente do que era feito no passado, que o Alexandre também comentou, e o tanto que isso é um papel, né, ele finaliza dizendo a revolução do amor, né, e a gente já falou disso aqui no passado, né, que amar é um verbo, né, então ele requer prática, requer ação, e aí qual que é a máxima, né, que toda religião carrega? Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, né? Então, essa prática do amor entre as pessoas e partindo de dentro para fora, né? E quando isso for numeroso, né? Que o Espírito disse, que, né, o Alexandre também havia comentado, aí sim o mundo vai ter uma transformação. Enquanto isso não acontecer, a gente pode ficar aí, ó, mais centenas de milhares de anos reencarnando aqui, a Terra vai estar mais quente, vai estar uma confusão, e vai ser o mesmo plano, né, que a gente já conhece. Porque essa mudança ela só é possível mesmo quando as pessoas praticarem esse amor no seu dia a dia, né, uns para com os outros, e aí sim você vê uma grande transformação. Voltando aqui, né, só para, né, citar aqui o Kardec nessa questão da lei do trabalho, né, e do repouso, essa frase realmente ela é muito poderosa, né, aonde o forte deve trabalhar para o fraco. E a sociedade deve fazer, às vezes, caso esta pessoa não tenha uma família. Esta é a lei de caridade. Ele dá aí um exemplo muito prático e muito objetivo do que é essa tal caridade, né, que tanto se fala no meio espírita e muitas vezes fica só na fala, né, ou no assistencialismo, né, na questão da cesta básica e tal, que a gente sabe que acontece, que é importante também, mas que a gente precisa, igual o Alexandre falou, de nunca mais nenhuma pessoa, nenhuma casa espírita, nenhuma igreja ter que dar cesta básica para a população. Cris, eu acho que a gente finge que tem consciência. Eu acho que a gente, de uma certa forma, não posso falar todo mundo, mas uma grande parte da humanidade acha que tem consciência sobre isso, mas não tem a consciência, porque realmente, quando pensa em ajudar, a ajuda é tão absurdamente pequena que não serve para nada, entende? Então, eu acho que fala-se que tem consciência, mas realmente não age. Eu acredito que, infelizmente, informação tem pessoas morrendo de fome para todos os lados, não é de hoje, já há séculos, mas a consciência ela não atua. Então, acho que o que está faltando atuar é realmente a moral. Eu me incluo, eu ajudo muito pouco, eu me incluo, entendeu? Mas eu acho que a consciência está faltando muito mais, não é conhecimento, é moral, vontade de ajudar, de participar. Porque a pessoa dá uma migalha e já está achando que está fazendo muito. Eu me culpo também nisso. Cris. Fala, Fredão. Então, uma coisa que me veio também em mente aqui, né? Eu ainda estou construindo, né, esse meu pensamento, estou ainda construindo, né, essa minha opinião. Caiu? Não, pode ir, pode ir. Eu estou construindo ainda essa opinião, né, esse pensamento ainda comigo, né, sobre aquilo realmente que eu acho que é correto. Mas até escutando de novo o Cris falar do texto aí, né, que é uma parte da sociedade, ela tem que, de certa forma, ajudar a outra menos favorecida, e que isso é
uma teoria, né, da caridade na sua máxima palavra. Não foi isso, Cris? Cris? Ele concordou, Você não está me vendo, né? Então é porque saiu aqui. Agora eu tô te É vendo. porque o Alexandre mudou, né? Sim, a obrigação que a sociedade tem para com o povo, né? Com as pessoas, com o ser humano, com o indivíduo, né? Mas será que a gente não poderia pensar que também é uma forma de caridade, às vezes, você praticá-la de uma forma diferente? Então, exemplo, claro que em situações, igual eu pensei, está pegando fogo numa casa, não é momento você ensinar como é que apaga o incêndio. Você pega o balde d'água e apaga o incêndio. Mas está passando só uma fumacinha, e às vezes você pode trazer daquilo um aprendizado, é a hora de você ensinar a pessoa da casa como ela conseguir apagar o incêndio o dia que acontecer esse incêndio. Então, eu entendo que, às vezes, o só dar, talvez ele não resolva o problema na sua raiz. E eu entendo que também faz parte de uma caridade você ensinar a pessoa a conquistar. Então, eu acho que assim, eu vejo a caridade nesse ponto de equilíbrio. Até pegando essa relação de uma sociedade, né, com uma outra, uma que tem mais, a que tem menos, eu não sei se seria só caridade, só entregar. Eu acho que você ensinar o outro também, ajudar o outro por si só a conquistar aquilo, é uma forma de caridade. Ô, Fredão, vai, Tati. Vai, Tati. É, Raquel. Raquel. O Alexandre, eu vejo nesse tudo aí, eu acho que uma parte muito ruim é quando, além da pessoa não dar essas oportunidades, né, para as pessoas que trabalham, assim, a gente vê muito essas coisas, por exemplo, em cidade interior, assim, além de não dar oportunidades para a pessoa, é roubar essas oportunidades, porque a gente vê muitos ciclos de vidas, sabe, repetitivos assim, e você falou aquela questão do karma, né? E a pessoa vê aquilo lá, isso é um karma de família. Fulano nasceu farmacêutico, nasceu médico, nasceu numa posição melhor e sempre alguém ali vai nascer naquela função de sempre empregado, funcionário daquela pessoa. E isso vai passando de geração em geração, entendeu? Tipo assim, é o que trabalhou ali para aquela família X e os filhos vão trabalhar, os netos vão trabalhar, e sempre o olhar para aquele outro ali mais inferior é aquele olhar de jogar a pessoa lá embaixo para que ela nunca tenha oportunidade de crescer e ver isso como normal, né? Porque ver essa situação como é isso mesmo, a família de fulano nasceu para isso, nasceu para servir, nasceu para trabalhar para minha família. Estou dizendo assim, numa sociedade assim. Então, tipo, fulano, aí isso vai passando, tanto vai passando, né? Tanto lado, né, de uma posição que a gente diz melhor financeiro, não espiritual. Aí vai, né, isso vai passando e às vezes rouba essa oportunidade das pessoas, tipo assim, te rouba, rouba de uma forma, fulano só nasceu para isso, a pessoa escraviza a pessoa de uma forma, a pessoa às vezes até tem uma luz, eu quero estudar, não, você não vai poder por causa do horário, a gente não vai te dar esse horário, se você não quiser. Tem tanta gente aí querendo, sabe, está passando necessidade e quer tomar seu lugar. Então, assim, faz com que as pessoas fiquem cômodas, né? Às vezes tem até uma vontadezinha ali é, de melhorar de vida, de crescer, e isso aí somente com estudo e muita luta, e a gente vê que isso aí é muito difícil. Então, a gente vê esses ciclos aí se repetindo ao longo da vida, e é muito triste, né?
Quando a gente fala, né, do mais forte ajudar o mais fraco, a gente fala em todos os sentidos, né? Não só em relação à força do trabalho. A gente fala muito na psicologia sobre a questão daqueles que se impõem sobre o outro, na questão do roubar os sonhos, né, e etc., né? São as questões das relações. Elas são muito importantes mesmo, Raquel. E há muitas formas, né, de você... E às vezes, Alexandre, essas pessoas são compradas com coisas pequenas. Tipo assim, a pessoa é tão ingênua, ela não sabe direito, ela não sabe direito dela que ela tem, ela não sabe nada, é roubado tempo de trabalho, é comprado com coisas tipo, a pessoa começou, não, vou te dar um sapatinho, um chinelinho, não sei o quê. Então a gente vê muito isso, e é muito triste, sabe? Né? Eu queria que a gente só parasse a pensar que a gente tem que pensar nas relações do trabalho como um todo, né? Nas relações sociais, né? Nas relações de família, em todas as nossas relações, porque essa mensagem ela não é só para a questão do trabalho. Só dando um toque aí na passagem do Fred, existe aí, Fredão, uma ideia a gente não deve dar o peixe, tem que ensinar a pescar, né? Então você toma muito cuidado com essa frase, mas muito, muito, muito. Ela é muito dita no meio espírita, e infelizmente nós temos aí grande parte, muitas casas que eu passei, elas são extremamente assistencialistas, e elas são, além de assistencialistas, elas têm um viés religioso que aviltam, que passam por cima dos direitos das pessoas até da sua laicidade. Eu falo em relação às religiões, né? Eu falo que eu participei disso, porque eu aprendi que era assim. Então, lá na Feluz, no início, as pessoas que iam receber... troca de pão. As pessoas iam receber cesta básica se elas assistissem o estudo, a palestra pública. Então, sem perceber, nós fazemos isso. Então, é muito cuidado com essas frases, e eu entendi o que você quis dizer, né? A gente não está aqui falando só da questão da caridade, do dar às pessoas, não é só essa questão, que é uma coisa que é muito maior, né? É de dar condições que elas tenham, é de dar a elas condições. Então, é uma conversa, é um assunto que a gente precisa ampliar bastante. E eu trouxe aqui para vocês 2 textos de Kardec para a gente... Alexandre, só antes de você falar, eu queria comentar, até usando a analogia que o Fred usou, da casa pegando fogo. Meu querido, a casa está pegando fogo, já tem milhares e milhares de anos, e ninguém vai lá nem apagar, quiçá ensinar as pessoas como se deve apagar um fogo. Então, é claro que eu sou a favor de toda ajuda, né, humanitária. Eu acho que hoje a gente passou da hora do mundo não ter mais a fome, né? Eu sempre faço esse comentário aqui da África, né? Que desde que eu me entendo por gente, que a África está numa situação difícil, né? Um continente que foi muito explorado ali em função das suas riquezas naturais e tudo mais. E 45 anos depois, né? Aqui estou eu e eu não vejo que a coisa melhorou muito lá na África, não. Ou seja, é porque eles não sabem pescar lá na África que é o problema, né? Então, existe uma exploração aí que ela tem que acabar e a gente tem que colocar as nossas prioridades enquanto sociedade, enquanto mundo, né? O Cris, enquanto fome, por exemplo, é uma delas. Enquanto eu vivi, experiência própria, tá, pessoal? Não é nada de espiritismo, não. Enquanto eu vivi o espiritismo, olha que a Feluz nunca foi muito lá religiosa, mas enquanto eu vivi esse espiritismo dessa forma, eu batia no peito e levantava essa bandeira aí. Depois que a gente foi para a rua, foi trabalhar com a população de rua, foi entender, foi estudar com pessoas que viveram a rua, esquecer um pouquinho de processo de espiritismo, entender as pessoas, essas falas culturais, elas vão caindo por terra porque elas não se sustentam. Elas não se sustentam. Né? Então, elas vão se sustentar na boca da esposa do prefeito de São Paulo para dizer que os moradores de rua estão lá porque querem estar. Então, não se sustentam, gente. Perdão, mas não sustenta mesmo. E é por isso que vocês vão me ver aqui, enquanto instituição, enquanto Feluz, combater bastante o envolvimento religioso no espiritismo. E o tanto que ele é prejudicial à sociedade e às pessoas que dele participaram, por mais que tenham recebido e trocado caridade com muita boa intenção, etc. Tal, muitas pessoas foram muito beneficiadas, é maravilhoso. Mas vocês vão me ver aqui... Mas o perigo também, né, Alexandre? A gente tem até aquela matéria que eu comentei com você,
do projeto que está por trás disso também, né? Muitas vezes essa caridade, Sim. ela vem como capa, né? Mas, na verdade, tem um outro objetivo ali. Um deles é, por exemplo, você convencer essas pessoas de ter certas ideologias, de ter certos comportamentos. Só para te dar um exemplo, crise pessoal, fora aqui do espiritismo, a gente tem trabalhado com a população de rua e um dos temas dos defensores lá é saber o que fazer em algumas situações. E aí as pessoas, às vezes, a pessoa em situação de rua quer sair das drogas, ela quer se libertar do álcool e das drogas, né? E aí no grupo a gente está pegando, surgiu um caso, o que se faz com ele? Primeira coisa é procurar os equipamentos públicos, né? E aí um amigo lá, muito caridoso, fala assim, não, tem um grupo de apoio, que são casas de reclusão, que fazem um trabalho maravilhoso e de caridade. E aí, putz, você fala assim, poxa, o Sersan é cheio de problemas lá, às vezes a pessoa não consegue resolver lá, né? Os CRAS também não. Pô, então que bacana, vamos mandar essa pessoa para lá. Aí tem uma pessoa que tem experiência dessas casas de recuperação, muitas delas extremamente fundamentalistas religiosas, que lá as pessoas, elas são ajudadas a sair das drogas, entre aspas, mas elas são ali, têm ali todos os seus direitos de liberdade cerceados. Então, a pessoa lá de dentro trouxe para a gente algo que você não conhece, e aí cai por terra toda a sua história da boa intenção e da caridade. Então, nessa situação, você trabalha com o quê? Com dignidade, com direito à afetividade, com um monte de outras questões. E, pessoal, isso abriu minha mente de uma forma que aí, essa caridade centro espírita, ela, do jeito que ela era feita, ela desmorona. Ela desmorona. Eu vou lendo para vocês aí, pessoal, há 2 textos de Kardec para a gente terminar. Mateus? Rapidamente, posso? Claro. Ô, Cris, eu concordo com você, concordo em tudo que você disse aí, a questão da África, da desigualdade, que a casa está pegando fogo tem muito tempo e falta muito ainda de nós para fazer, não discordo disso, não. E também, o Alexandre, concordo no que você diz, né? Já tive até a oportunidade de estar com você em algumas ações dessas sociais na rua, e a gente sabe muito bem que pessoas que estão nessas condições não é porque querem, né? É por uma questão que é isso que as tem hoje. E quando eu falo de ensinar a pescar e não dar o peixe, eu sou contra a todo tipo de rótulo, de qualquer tipo de frase. Então, assim, eu acho que é importante ensinar a pescar, mas eu acho que antes de ensinar a pescar, você tem que dar o peixe. Claro. Eu entendi claramente o que você disse. Eu entendi o que você disse. Eu entendi o que você disse. Eu só estou tentando combater. A gente vai sempre aqui, sabe, Fredão, combater essas frases que parecem muito bacanas e elas têm o seu fundamento. Por exemplo, vamos pensar eu com meu filho aqui, né? É claro que eu vou ensinar ele a pescar em vez de correr atrás de mim o tempo inteiro. Isso é uma frase muito bacana, isso vai valer aqui. E vai valer em várias situações da vida, né? É isso, a gente tem que entender. Mas elas vão cair por terra quando nós entendemos outras realidades. Quando a gente fala de sociedade, relações de trabalho e etc., ela acaba que não se sustenta. Mas eu entendi claramente o que você disse. Falando ensinar a pescar, isso aí é uma coisa, né, importante e perigosa ao mesmo tempo, delicada, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro está correndo o risco de fechar as portas por não ter condições de se manter funcionando. Né? Então, nessa linha aí... Como é que ensina a pescar, hein? Como é que ensina a pescar se você não está dando nem o dinheiro necessário para que uma universidade tão renomada, né, considerada uma das melhores aí do mundo já, né, nas pesquisas que já foram feitas, correndo o risco de fechar as portas porque não tem condições de pagar água, luz, segurança, funcionário e etc. Nós vamos cair nisso agora, Cris, no segundo texto depois desse aí sobre a questão da educação, e para o pessoal ir dormir com esse pensamento, eu estava, antes de começar a reunião aqui, eu estava num curso de estudo sobre a moradia, né, lá da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Eles apresentaram um texto lá sobre investimento na educação e na moradia, né? Então, fez um prospecto lá de 2009, né, até 2021, dos recursos que se tinha para investimento na educação e em moradia no Rio de Janeiro e quanto foi utilizado. Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Né? Assim, você bate o olho o que é, e é muito triste. E nós continuamos votando nas mesmas pessoas. Bom,
Para a gente ler aqui sobre Kardec, aqui aqui são falas de Kardec, tá, pessoal? Não são falas dos espíritos, né? Kardec, em Obras Póstumas, ele falando de igualdade, liberdade e fraternidade, e por essas razões aí, alguns espíritas não gostam muito das obras póstumas, não. Raramente o pessoal comenta sobre elas. Eliminar das leis, das instituições, das religiões, da educação, até os últimos vestígios dos tempos da barbárie e de privilégios, bem como de todas as causas que alimentam e desenvolvem esses eternos obstáculos ao verdadeiro progresso, os quais, por assim dizer, bebemos com o leite e aspiramos por todos os poros na atmosfera social. Somente então os homens compreenderão os deveres e os benefícios da fraternidade e também se firmarão por si mesmos, sem abalos nem perigos, os princípios complementares, que são da igualdade e da igualdade e da liberdade. Por último, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui um outro texto que é espetacular, de Kardec. Só eu conseguir achá-lo aqui. E esse aqui vale até uma ressalva. Quando a gente fala de ensinar a pescar, né, e pensando nos interesses da sociedade, que não tem nenhum interesse em ensinar a pescar e em ter igualdade, porque se tem igualdade, perde os privilégios, né? E como é que eu vou ter igualdade sem ter educação? Olha que bacana o texto de Kardec, em Viagem Espírita. O egoísmo faça com que o interesse pessoal prevaleça acima de tudo. E aí, quando o papai cita lá desde os tempos imemoriais, é uma construção, e lembrando, né, pessoal, que nós fazemos parte dela, né? No nosso processo reencarnatório, né? Não tem nenhum santo aqui, né? Principalmente o cristiano. Cada pessoa arrebata o que pode para si. O semelhante é visto apenas como um antagonista, um rival que pode se intrometer em nosso caminho, que podemos explorar ou que pode nos explorar. Está marcado de amarelo, porque o nosso amigo que fez isso aqui é um grande estudioso político, né? E ele veio falar sobre questões de sistemas políticos aí. A vitória pertencerá ao mais sagaz, e a sociedade, coisa triste de dizer, consagra comumente essa vitória, o que faz que ela se divida em duas áreas principais, os explorados e os exploradores. Disso resulta um antagonismo perpétuo, que faz da vida um tormento, um verdadeiro inferno. Gente, olha as palavras de Kardec. Vocês não conseguem sentir a revolta dele, a indignação, não? Porque eu não consigo ler isso sem me indignar profundamente. E o pior, pessoal, que é o que os nossos amigos estudiosos e tradutores fazem, na frase, a sociedade, coisa triste dizer, consagra comumente essa vitória, que faz que ela se divida em duas áreas. Na verdade, o texto original francês é em duas classes, e foi trocado propositalmente para não incitar nenhum tipo de pensamento revolucionário, mais ainda, né, se é que a gente precisa, em Kardec. O texto original fala de deux classes, que eu não sei falar em francês, biquinho eu sei, mas de duas classes principais. Falhou aqui, repete aí que eu não escutei, não. Não tenho coragem, né? Fala aí de novo. E o que a gente precisa pensar, pessoal, tanto na questão macro e micro, né? O egoísmo que faça com que o interesse pessoal prevaleça acima de tudo. A gente pode pensar na sociedade como um todo, mas pensar nas nossas questões internas, né? Porque nós alimentamos esse sistema de uma forma ou de outra. Não tem como. Né? E vocês não conseguem ler isso e ficar inflamado? Não, pessoal, eu não dou conta, não. Eu fico aqui arrepiado, assim, sabe assim, não dou conta. Né? E aí, se alguns amigos, se eu botar esse estudo nosso aqui no YouTube, por exemplo, alguns amigos de fora, estão lá, estão querendo modificar a doutrina, estão querendo falar por si mesmos, estão querendo trazer um viés da Feluz. Gente, Kardec falava por si mesmo. O tom inflamado é meu, mas duvido que ele estivesse menos inflamado do que eu. Ele devia estar muito mais pé da vida do que eu uma hora dessa. Lembrando que ele estava no fulgor da Revolução Francesa lá. Ó. Vocês imaginam o cara fazendo isso?
né? Então, tem esse macro, tem. Agora, e a gente para o micro? Né? Aos estudos que a gente fez aqui, preconceito, racismo, machismo, agora relações de trabalho, olha que complexidade que a gente está envolvido nessa parada. Eu muito feliz aqui, com 14 pessoas aguentando a gente falar na cabeça de vocês até quase 10 horas da noite, né? E o quanto a gente consegue movimentar isso entre nós, entre as pessoas que conseguem nos escutar, sabe? O tanto que isso é importante. E eu finalizo, pessoal, assim, da minha parte aqui, não sei se Tati e Cris querem falar mais alguma coisa a vocês, ficar à vontade, mas esse texto de Kardec é para fechar com chave de ouro aqui um estudo sobre o trabalho, né? Queria fazer Diz aí, Tati. Uma reclamação Hã? da Tatiane Moreira. Qual? Porque hoje só os espíritos que participaram, ela ficou aí folgada aí, não teve que falar nada, só os espíritos que falaram. Aí até eu que sou mais bobo, aí fica fácil. Vou ignorar. Eu tenho perfeito esse texto, essa fala do Kardec, essa observação que ele faz, né? Eu corroboro com tudo que ele disse. E tem um texto, recebi um texto, a primeira inspiração que veio na noite, com muita força, e vou partilhar com vocês, acho que ele tem a ver com tudo que foi dito nessa noite. Chama Acolha a Esperança. Nesta terra de chegadas e partidas, acolha a esperança em sua bagagem, como quem carrega um paraquedas ou um bote salva-vidas. Ela é também lume quando se faz escuridão. É teto da alma quando desabam as lágrimas da tristeza. Que a esperança seja para ti a força para o passo seguinte, a alavanca para o melhor amanhecer. A esperança é o exercício de vigilância da fé, que só tem valor em ação. Diante das incertezas, diante das dores da saudade, diante dos momentos de adeus, acolha a esperança, a carregue em seu olhar, a despeje em suas palavras, a semeie com suas ações. O único sentido de acolher a esperança é fazê-la de abrigo, tanto ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, esse foi o texto que chegou para nós, para nos abraçar aí nessa esperança e saber que ela só faz sentido se a gente leva realmente adiante, senão, qual o sentido disso tudo? Até desse saber aqui, espírito. Qual que é o valor? É a esperança que aumenta com a ação, né, Tati? Com a virtude de agirmos junto do conhecimento. Muito legal. E é bacana o Espírito, né, trazer essa visão para a gente, que acalma um pouco o nosso coração depois de, principalmente eu aqui, estar inflamado, né? Porque eu agora comentando da minha opinião, eu sou um otimista, eu sou um realista esperançoso, como diria Suassuna, né? A gente não trabalha com esse otimismo comum. E trazer a esperança para a gente é uma coisa importantíssima, porque o Espiritismo traz isso. Uma das mensagens do Espiritismo é o consolo, é o acolhimento e a esperança. Mas não é uma esperança que se assenta, né? É uma esperança que se movimenta. E isso é importante a gente pensar. E aí, quando o Fred falou uma coisa, eu achei muito bacana, que ele disse assim, eu ainda estou estudando isso, lendo e organizando isso na minha mente, gerando meu conhecimento. É exatamente isso, né? Ninguém aqui precisa pensar igual, né? A mensagem dos Espíritos, como diz o Arnaldo César Coelho, a mensagem é clara, né? Mas dentro de nós ela vai se organizando, nós vamos sentindo aí, né, as informações e trazendo dentro da gente. É isso que eu acho que é o grande barato, né? Dentro da nossa razão, dentro das nossas crenças, das nossas experiências. Mas terminar com a mensagem cheia de esperança é show de bola. Eu agradeço aí a paciência de vocês, o carinho. Quer falar uma coisa aí? Cris, Matheus, seu Rogério, Fred, Camila, Sheila, Eunice, Carlinhos, Pedro, Adelinho, Marcão. O Marcão não é melhor não falar, não. A Sara, a Dona Penha. Fique à vontade aí, Raquel. Queria agradecer essa reunião, essa discussão. São coisas que eu estava precisando tanto nas últimas semanas, que não
que para mim não estão sendo fáceis, então não foi era isso que eu precisava. Agradecer, né? Massa, professor. E força aí para a sua tarefa aí, que é de ensinar a pescar, né? Sem vocês seria impossível. Então, força aí, nosso carinho a todo o professorado aí. Então, pessoal, quer falar uma coisa aí, Cris, para finalizar aí? Cris 66? Meninos, olha, eu acho o seguinte, sem capitalismo, sem socialismo, olha, meu filho, tem que ter, então, o quê? Fraternidade em número e grau, pô, entendeu? Então, nós temos que mudar todos os nomes, partir para isso aí, fraternidade, entendeu? Tá doido, porque tá tudo errado, né? Então, erramos por séculos, continuamos errando. Agora, vamos tentar parar de falar, vamos fazer só o mínimo. Acho que tem que fazer de nós, né? Só o mínimo. A gente faz o mínimo. Desculpa a palavra, eu estou puto, porque não faz nada. Tem que mudar nada de socialismo, nada de capitalismo, nada. Tem que mudar outro nome. Ou não tem nome. Vamos dar fraternidade, vamos dar liberdade. Enfim, vamos usar essas 3 palavras do Kardec aí. Vamos tudo. Então tá. Chateado mesmo. Eu não fiz nada e estou chateado. Um abraço para vocês aí. Gente, esse é meu pai, assim, nós vamos ter uma DR aí depois por alguns anos reencarnatórios nós dois, mas também não é assim, só, Rogério, a gente colocar uma culpa de não fazer nada também não é o caminho correto, nem a psicologia ensina, nem o próprio espiritismo, né? A questão é nós levantarmos as coisas, entendermos a sociedade como um todo e o nosso papel, e a partir daí gerenciar daí para frente. Sobre as suas questões aí com o capitalismo e o socialismo, a gente te perdoa, né, as suas questões de pouca habilidade com os 2 temas, né, mas eu sei que um você vive muito bem e o outro a gente desconhece. Então, vamos falar do que a gente conhece. De novo, te convido a falar do que a gente conhece, tomar cuidado com essas questões. E os espíritos, claro, eles não vão levantar a bola de sistema nenhum, né, e eles não fizeram isso quando foram convidados a falar, né. Nós só temos que tomar cuidado e escutar o que está claro para a gente, né, o que a gente escuta com claridade, que é o nosso posicionamento e a forma que nós temos que conduzir, independente do ismo, né? Inclusive, espiritismo é um dos ismos aí que a gente também não precisa dele, né? Nós não precisamos ser nada, nem estar nenhum tipo de ideologia para podermos ser pessoas melhores. Mas então, pessoal, queria que a gente levantasse aí uma... O que me dá esperança, filho, desculpa, o que me dá esperança é que quando a gente momentaneamente se perde por não fazer nada, mas o que dá esperança para a gente é uma coisa que chama-se as oportunidades que Deus nos dá, reencarnação. Não é deixar para amanhã, mas já trabalhando hoje para que faça cada vez mais um pouquinho. Mas a esperança vem na encarnação, porque se não fosse essa, acho que toda a humanidade estava perdida, inclusive eu, obviamente. Não fica assim não, que você faz muito, não fica com essas teorias da culpabilidade, não, que você faz um bocado bom. Pessoal, eu queria só que a gente, nesse finalzinho, a gente pudesse mais uma vez elevar o nosso pensamento. Primeiro, agradecer aos espíritos, agradecer a paciência de vocês, os familiares que, porventura, estão com vocês aí, né, e já devem estar querendo a presença. E, de novo, né, elevar o nosso pensamento para as milhares de pessoas que têm desencarnados por todos os motivos, mas principalmente pelo Covid, né? No Brasil, aí, passamos de 400 mil, mas a organização americana já estima que mais de 600 mil brasileiros, né? Porque nós temos uma questão de subestimar os dados, e que a gente possa trabalhar nossa mente, doar o que a gente tem de bom, e daquele nosso papo inicial, dessa intervenção dos espíritos positiva em vários momentos em nossa vida, que nós possamos também contar com esse apoio desses espíritos que já passaram pela matéria e hoje conseguem trabalhar, né, os fluidos e o magnetismo de forma tão mais consciente. Que a gente possa estudar sempre, evoluir sempre, pensar sempre, nos permitir sempre, discutir sempre, e possamos estar juntos na próxima segunda-feira em mais um estudo, mas que tenhamos uma semana muito boa pela frente. E saibam que vocês podem contar com a gente
seja no Zap, seja aí por telefone, qualquer coisa que precisarem também nesse sentido. Tamo junto. Um abraço para vocês. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite, filho. Boa noite, todo Boa mundo. Um noite, beijo. obrigado. Valeu, pai. Obrigada, boa Valeu, noite. Matheus. Valeu, Fredão. Um abraço naquele aí, velho. Boa noite. Obrigado, Alexandre. Boa noite. Valeu, meu irmão. Valeu Tchau, demais. Raquel. Boa noite para todos. Ana Penha. Boa noite para todos. Gratidão, boa noite a todos. Tchau, Camila. Obrigada. Tchau, Sara. Sheila, valeu, obrigado.